Graça e paz, você tem usado a autoridade que Deus te deu? Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês e contar uma das minhas experiências sobre este assunto. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, né? Ele venceu a morte, o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E o Senhor Jesus, ele nos deu então o direito de usar o nome dele. Ele nos deu nos delegou de fazer as mesmas obras que ele fazia ou fazer maiores ainda. E no nome dele nós podemos libertar, nós podemos curar, nós podemos fazer a obra do Senhor com grande poder e autoridade. Por quê? Porque nós somos agora embaixadores dos céus. Jesus subiu, enviou o Espírito Santo, então nós temos o selo do Espírito que nos delega autoridade para agir como embaixador dos céus. Muitos cristãos, eles já se esqueceram disso, porque eles estão tão acostumados a viver uma vida natural, só no natural, sem visão espiritual, que ele se esquece que ele tem autoridade delegada pelo Senhor para poder agir em cada situação guiados pelo Espírito. Veja bem, vou te dar um exemplo aqui. Um embaixador de uma nação, quando ele vai para outro país, ele está ali representando o país de origem dele. Por quê? Porque o governo daquele país delegou a ele autoridade para representar aquele país no país em qual ele está inserido, certo? Então, aquele embaixador, ele representa o país dele. Porém, ele precisa ter uma conduta. Porque sim, ele teve uma conduta antes disso que, o preparou tudo para ele poder ser embaixador. Mas se de repente aquele embaixador, depois de chegar num país, se estabelecer em um país e começar a ter uma conduta que não condiz com a conduta de um embaixador, começar a viver uma vida de qualquer maneira, começar a se envolver com escândalo, automaticamente ele vai perder o cargo dele, ele não vai poder usar aquela autoridade que foi delegada a ele. Conosco não é diferente. O Senhor Jesus, ele nos delegou autoridade, mas nós devemos exercer uma conduta de vida para a gente poder exercer essa autoridade que há no nome de Jesus. Porque uma coisa eu te digo, o mundo espiritual não é brincadeira. Satanás não está preocupado com o teu título, Satanás não está preocupado se você canta bonito, se você prega bonito. Satanás só teme um homem e uma mulher que vive uma vida em santidade diante do Senhor, que tem uma vida de oração diante do Senhor. É isso que ele teme, porque ele está em nosso derredor, observando as nossas atitudes, para poder nos acusar diante de Deus, para poder se apresentar diante de Deus nos acusando. Porém, contudo, todavia, para a glória de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus morreu por nós, Jesus pagou a dívida. E nós devemos, então, agora, se apossar da autoridade que o Senhor nos deu. Porque se você sabe que o Senhor te deu autoridade e você não toma posse, não vive uma vida de acordo com isso, você vai ficar refém, das circunstâncias. Você vai ficar situações que são do âmbito espiritual, você vai ficar lá na força do braço, lutando sem discernimento para poder agir. Então o Senhor, ele quer isso, ele quer que nós estejamos atentos, tendo discernimento para saber quando agir de maneira natural, quando agir de maneira espiritual, com as armas espirituais, e quando agir de maneira natural. Uma vantagem que o maligno leva é quando um cristão ou qualquer pessoa não acredita que ele está por trás de uma situação. Essa é a vantagem, ele não tem preocupação em ser descoberto. Como que nós vamos identificar se nós estivermos junto com o Senhor? No relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos dando sensibilidade espiritual para discernir e entender cada situação. Algumas situações já aconteceram na minha vida nesse sentido, mas eu vou contar aqui uma em específico. Foi quando, certa feita, estava eu cuidando de uma mulher, espiritualmente, e essa mulher, ela estava lutando para poder se firmar em Deus, só que ela não estava conseguindo, e ela estava passando por um processo na vida dela,
E ela sabia que ela precisava se posicionar diante de Deus, caminhar, né, reconciliar com o Senhor. Então, quando ela estava num momento muito de crise, ela falava, eu preciso me afirmar, eu reconheço que eu quero e eu vou no próximo culto, eu vou e não quero saber, eu preciso. Combinava comigo, a gente combinava dela ir para a igreja. Chegava na hora dela ir para a igreja, bora, vambora, vou te pegar aí. Ah, eu não vou não vai dar para ir, porque isso, porque aquilo, aí, beleza. Passava-se uns dias, a pessoa me procurava de novo no fundo do poço, mal, e falava, eu preciso, aquela situação se repetia, e ela falou, não, dessa vez eu quero ir, eu vou para a igreja, eu preciso voltar para Jesus. Ok. E ali, de novo, marcava, tudo certo para ir para a igreja, para se reconciliar com o Senhor, e nada. Chegava na hora, repetia a mesma situação. Na terceira vez, aconteceu de novo. Essa pessoa entrou em contato, falou, nossa, dessa vez eu vou mesmo, eu preciso ir. E nisso, eu falei, ok, continuei, né, assim, orando pela pessoa e tal, mas enfim. Quando chegou no dia dessa pessoa ir para a igreja, eu lembro que eu estava chegando em casa de carro, e aí eu resolvi já dentro do carro mesmo mandar mensagem, olha, eu só estou entrando aqui em casa rapidinho, porque eu já estava vindo de um trabalho na igreja, passei o dia inteiro, eu só vou rapidinho tomar um banho rápido, trocar de roupa, e já passo aí para te pegar. Eu liguei para essa pessoa, dessa vez eu nem mandei mensagem. Quando eu liguei para a pessoa falou assim, eu não vou, não vou não, tô cansada. Mas ali na voz da pessoa eu percebi uma atuação maligna. E eu pensei, Satanás, eu já te descobri. Eu falei assim, ok, tudo bem, Deus abençoe, desliguei. E dentro do carro mesmo, eu já comecei uma guerra espiritual. Irmãos, eu perdi a paciência, eu falei, Satanás, eu comecei a gritar, mas gritar. Eu pensei, Jesus, se alguém escutar eu gritando, vai achar que eu tô louca, gritando sozinha dentro do carro, mas eu acho que ninguém escutou. E eu comecei a gritar com Satanás, eu falei assim, em nome de Jesus, acabou a palhaçada, vocês espíritos malignos que estão prendendo ela, porque eu sabia que ela queria, mas chegava na hora, eu vinha um espírito, o ataque do desânimo, espíritos malignos que tentavam amarrar ela, jogavam o desânimo, ela não queria ir. Então eu falei, em nome de Jesus, agora eu dou uma ordem para vocês, batam em retirada agora, soltem ela. E aí fui falando, amados, fui falando e fui repreendendo em nome de Jesus, cancelando a ação maligna sobre a vida dela. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. E ali o Espírito Santo ele me deu o discernimento. Então o que eu fui fazer? Eu fui guerrear no mundo espiritual pela vida dela. Entende? E deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu tô falando que eu gritei, amados. Eu gritei porque, primeiro, que eu sou sanguínea, a gente fala alto, por isso que nos vídeos aqui eu costumo falar mais baixo, porque a gente vai se atropelando. E, enfim, você já deve ter percebido, né, que sanguíneo fala rápido, fala alto. Enfim, primeiro, porque eu sou sanguínea, então eu gritei. E segundo, porque eu tava revoltada com Satanás. Então eu gritei mesmo, mas isso não significa que tem que gritar, né? Isso foi uma reação minha. Mesmo falando baixo, no mundo espiritual não é o grito que te dá autoridade. Enfim, e ali, amados, o Espírito me encheu daquela autoridade e eu fui determinando em nome de Jesus, cancelando e saí do carro, fui, né? Tomei meu banho e tal, para ir pra igreja e fui. Isso era um sábado. Quando foi em um domingo, eu falei assim, eu preciso saber como ela tá. E eu mandei mensagem, porque eu já sabia que eu tinha guerreado no mundo espiritual. E para a glória de Deus, na verdade eu acho que eu mandei mensagem, foi na segunda-feira. E para a glória de Deus, ela falou, olha o que aconteceu comigo, algo inédito. Ela disse assim, depois que você desligou o telefone, eu comecei a sentir uma paz, uma alegria, uma paz tão grande, uma coisa tão boa. E no domingo, aquela paz continuou, na verdade essa paz ela está até agora, e no domingo eu consegui ir na igreja, e ela foi num outro ministério, eu consegui, eu fui, eu me reconciliei com o Senhor, e eu estou sentindo essa paz até agora, algo
que aconteceu. E aí eu contei para ela o que tinha acontecido, para ela entender que era guerra espiritual. E essa mulher ficou tão maravilhada que ela ficava o dia inteiro me mandando mensagem para agradecer. Eu falava, foi o Senhor que fez. Então, amados, eu estou contando essa experiência, é só assim para você entender, para dar um exemplo para você, de que tem coisas que parecem, não, às vezes a gente olha, não, é pessoa que não quer mesmo, sem vergonha, não toma posição. Claro, né, tem situações que realmente falta de um posicionamento da pessoa, mas tem situações que é uma situação espiritual. Então ali o Senhor me deu de usar a autoridade que Ele me deu, em um nome de Jesus. Também teve uma outra vez que eu estava sempre tendo uma enfermidade que se repetia. Eu fazia o tratamento e se repetia. Mas chegou uma hora que eu perdi a paciência. Eu falei, não, me deu uma revolta santa. Eu falei, não, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, enfermidade. Em nome de Jesus, você vai sair do meu corpo para nunca mais voltar. E repreendi em nome de Jesus. E depois fui lá, fiz os exames. E eu fui curada imediatamente. O Senhor, Ele me deu essa revolta santa e eu falei, o que é isso? Não posso aceitar isso não. E por que eu estou contando tudo isso? Para que você entenda que o Senhor Jesus, Ele te deu autoridade. Então não seja refém da situação. Peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor entendimento. Sabe, eu trabalhei muitos anos em supermercado e no caixa. Então eu tenho muita experiência com dinheiro. Então, por causa da experiência de tanto olhar as notas verdadeiras, eu sei reconhecer quando uma nota é falsa logo de cara. Às vezes já aconteceu de estar na mão da pessoa, eu olhar e já bater o olho e reconhecer. Quem trabalha com isso ou trabalhou sabe que é assim que funciona. Por que eu reconheço a falsa? De tanto que eu trabalhei com a verdadeira. Então, para você reconhecer um fogo estranho, aquilo que não é de Deus, é de tanto você se relacionar com o Senhor, que o Senhor vai te dar visão, entendimento para reconhecer aquilo que não vem de Deus, para reconhecer aquilo que tem uma atuação maligna por trás e usar a autoridade que o Senhor te deu. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com pessoas que precisam ser alcançadas por esta mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.